Graça e paz mais uma vez, meus irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 9, no versículo de número 1. Daniel, no capítulo de número 9, versículo de número 1, nós faremos a leitura do verso 1 até o versículo de número 3, mas a nossa meditação será em toda essa perícope, do verso de número 1 até o versículo de número 19. Daniel, livro do profeta Daniel, no capítulo de número 9, no verso de número 1. Os 3 primeiros versículos, e você manterá a sua Bíblia aberta para que a gente possa destrinchar esse nosso texto. Diz assim a palavra do Senhor, Daniel, capítulo de número 9. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Senhor Jesus, graças nós te damos, ofertamos louvores ao teu santo nome e agora nos assentamos para ouvir a exposição da tua palavra. Tenha misericórdia de mim como ministro e do teu povo que assim escuta a tua palavra, para que sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes de tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Eis a nossa vida, eis-nos diante de ti, é a oração que fazemos no nome de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Meus irmãos, em 1540, o barco de um espanhol chamado Pedro Serrano naufragou na chamada costa do Peru, uma área extremamente desabitada, deserta e muito perigosa. Da sua tripulação, que estava rumando rumo às Índias, da sua tripulação, ele foi o único que sobreviveu. E sobreviveu ficando ali 3 anos, sozinho naquela ilha, comendo moluscos e bebendo água da chuva. Até que 3 anos depois, um novo naufrágio acontece e da tripulação apenas um homem também, um homem que se salvou, um homem que se agarrou na madeira e conseguiu, no resto do barco, e conseguiu parar naquela ilha. Mas o homem assim que sai, ele simplesmente ao ver o Pedro Serrano, o primeiro, ele sai correndo, achando que era um louco, porque o homem estava coberto de pelo, o homem estava parecendo como se fosse um animal, a aparência do serrano era assustadora, parecia como se fosse um bicho. E o homem então saiu correndo, mas logo percebeu que era, pela fala do homem, percebeu que era um homem civilizado. Esses 2 homens sobreviveram juntos, se ajudando mutuamente ali, fazendo com que ficasse acesa a fogueira, que tempo depois chamou a atenção de um barco que passava por aquela área, e quando o pessoal do barco viu a fogueira, enviaram 2 tripulantes para lá, mas quando eles estavam se aproximando, remando com um barquinho, viram o Pedro Serrano e o outro rapaz, que mais uma vez estava ali cabeludo, completamente cheio de barba, e acharam que como se fossem selvagens. Eles começam a remar contrário agora em direção ao barco, e no meio daquela situação, Pedro dobra os joelhos e começa a clamar o nome de Jesus, e um dos homens que estava dentro do barco ouviu que estava sendo clamado o nome de Jesus, e percebeu que eram homens civilizados. Voltam, e esse homem agora pode voltar para o seu país resgatados. Aqueles homens voltam para os seus países resgatados, porque clamaram o nome do Senhor. Clamar o nome de Jesus literalmente salvou a vida daqueles homens no passado. E hoje, irmãos, também não é diferente. Clamar o Senhor é o que eu e você somos chamados a fazer. Nosso livro é o livro do profeta Daniel, e eu tenho certeza que os irmãos conhecem muito bem a história. É um jovem que foi levado para dentro da Babilônia. Babilônia é essa que foi instrumento de disciplina de Deus sobre o seu povo, sobre o povo de Israel. Por diversas vezes Deus havia dito, chamado o povo ao arrependimento, clamado, voltem-se para mim. Mas Israel sempre, irmãos, sempre deu de ombros. Às vezes até ouvia a voz do Senhor, mas uma geração depois, lá estava Israel
cometendo os mesmos atos abomináveis que levaram a consequência. A consequência do Senhor foi trazer a Babilônia para cima do povo de Israel como um meio de disciplina. Daniel é um dos que foi levado cativo para dentro da Babilônia, e ali ele passa boa parte da sua vida. Estudiosos vão dizer que ele tinha por volta dos 14, 15 anos quando chegou. E aqui, 3 reis depois, 3 imperadores, três homens depois, aqui está Daniel olhando para o livro da lei e entendendo que aquilo que Deus havia dito para Jeremias era 70 anos de escravidão. 70 anos em que o povo de Israel ficaria cativo ali dentro daquela Babilônia. E Daniel está preocupado com o futuro do povo de Israel. Mais uma mudança no trono. Daniel descobre 70 anos e ele vai então, irmãos, fazer uma oração ao Senhor. Agora que ele descobriu qual o tempo em que o povo iria ficar cativo, e o tempo estava se cumprindo, Daniel vai fazer uma das orações, que é o que está diante de nós, mais lindas de toda a Escritura. O que está diante de nós aqui hoje, irmãos, é uma aula de como fazer uma oração que agrada a Deus. Então, o que está diante de nós é uma oração, é como fazer uma oração que agrada a Deus. Daniel, ele vai se desmanchar diante do Senhor, reconhecendo os pecados, a culpa do povo pelo que tinha acontecido, e ele vai suplicar o auxílio do Senhor. E eu gostaria que os irmãos observassem comigo, para que a gente possa extrair aqui como fazer uma oração que realmente agrada o nosso Deus. Começa no versículo de número 4, e não à toa, começa com a adoração. Olha o que o versículo de número 4 vai dizer para nós: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os seus mandamentos. Aqui, Daniel inicia a sua oração, não com um pedido, como normalmente nós fazemos, mas Daniel exalta o nome daquele ao qual ele está orando. Então ele vai dizer: Deus grande e temível, Deus que guarda a aliança, Deus que exerce misericórdia para aqueles que guardam os seus mandamentos. Ou seja, ele faz questão de iniciar a sua oração exaltando o Deus ao qual é Deus sobre sua vida, Deus sobre o povo de Israel. E aí ele passa agora, irmãos, para uma série de reconhecimento dos pecados do povo. É o bloco de número 5, do versículo 5 até o versículo de número 10. No versículo de número 5 nós temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Perceba que nessa oração que Daniel está levantando ao nome do Senhor, ele se inclui entre os pecadores. Ele não se isola como falasse assim: olha, este povo, como se fosse uma coisa fora, uma coisa à parte dele, mas ele se inclui entre os pecadores. E olha que Daniel sempre levou uma vida ilibada. Se tem um homem nas Escrituras ao qual não é atribuído uma espécie de dolo, a gente sabe que é pecador, mas se tem um homem nas Escrituras ao qual a gente não vê ali alguma coisa destacando a respeito dos seus erros, é Daniel. É um homem exemplar, mas na sua oração, no seu clamor que ele faz ao Senhor, ele se coloca entre os pecadores. E aqui ele vai falar a respeito de pecados que são reconhecidos. Ele vai falar no versículo de número 6: e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corá de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras, por onde os tens lançado por causa das tuas transgressões que cometeram contra ti. Olha o que Daniel está falando, irmãos. Daniel fala de pecados reconhecidos. Ele fala a respeito de pecado, certo? Pecado significa desviar do erro. É toda e qualquer coisa que nós fazemos contra o Senhor, contra a lei do nosso Senhor. Mas ele usa também algumas palavras que são similares, mas que têm as suas interpretações. Ele fala de pecado, ele fala de transgressão e ele fala de iniquidade. E aqui, para que fique bem claro, é uma escalada que há, irmãos. É o povo que peca, e pode ser um pecado até mesmo de maneira impensada. Você sequer se percebe pecando. São pecados que podem ser inconscientes, de maneira inconsciente, mas você tem também o pecado consciente,
que é a transgressão, e você pode cair no erro da iniquidade, que são pecados em que você sabe que você está pecando e você se mantém dentro desse pecado. Ele fala, irmão, sobre pecados reconhecidos, ele fala sobre a perversidade, ele fala sobre rebeldia, ele fala sobre o abandono da palavra, da dureza de coração, da desobediência. Aqui, lembremos, Daniel está fazendo uma oração diante do Senhor. Ele começa com adoração, ele vai agora para a parte do reconhecimento dos pecados, ele se coloca dentro dessa história. No versículo de número 8, ele faz questão de mostrar que esse pecado é de todos, não é de um homem específico, não é de uma classe específica, mas é um pecado de todos, é o que o versículo 8 vai falar. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Aqui, irmãos, simplesmente ninguém é poupado, nem ele mesmo, apesar do seu bom testemunho. Ao mesmo tempo em que ele reconhece quem eles são, que eles são pecadores, ele reconhece quem Deus é. Durante a sua oração que nós temos, é Daniel falando o quão grande Deus é, o quão temível Deus é, o quão justo, que ele é juiz, que ele é Deus perdoador. O tempo todo nós vemos essa descrição, reconhecendo a miséria, a falência espiritual de quem ora, para quem ora a sua grandeza, a sua superioridade. E aí, amados, o que fica de aplicação para nós é de que, ao nos achegarmos diante da presença do nosso Senhor, nós necessitamos de reconhecer os nossos pecados. Ah, pastor, mas isso aí é óbvio, né? E acredite, irmãos, não é tão óbvio assim. Não é tão óbvio assim, porque eu posso fazer uma confissão de pecados, irmãos, de uma maneira errada. Nós podemos fazer confissões de pecados de maneira errada. Eu posso, por exemplo, confessar, mas de uma maneira vazia. Eu posso confessar os meus pecados, como nós já tivemos o nosso momento de contrição durante o culto, mas fazer porque é apenas uma coisa da liturgia, mas fazer porque é apenas uma coisa que se deve fazer, quando eu sou chamado para poder fazer. Ou seja, não há intencionalidade na minha busca por perdão. E as nossas orações diante da presença do nosso Senhor, irmãos, elas são ouvidas. Deus ouve. E Deus sabe muito bem como nós nos encontramos quando nós vamos orar. Quantas foram as orações, e talvez você pode pensar no seu dia de hoje, só no seu dia de hoje, orações que você fez durante esse culto, mas você não aplicou o seu coração. Você realmente não quis dizer o que você disse. Sem intencionalidade, meus irmãos, como nós vamos agradar ao nosso Senhor? No pedido de perdão que nós fazemos diante de Deus, a gente precisa confessar os pecados aplicando o nosso coração. Aplicando o nosso coração. Eu preciso realmente estar arrependido quando eu digo, Senhor, eu estou arrependido do que eu fiz. Não pode ser palavras vazias, lançadas ao vento. Nós necessitamos querer estar fazendo aquela oração, mostrando ao Senhor quem Ele é, quem nós somos. E foi isso que Daniel aqui fez. Daniel não faz um pedido qualquer de perdão, como uma espécie de ritual. É um homem verdadeiramente arrependido. Ele vai dizer, Senhor, nós pecamos nisto, naquilo, nós ofendemos ao Senhor, agimos com perversidade, transgredimos, agimos de maneira iníqua. Ele faz questão, irmãos, de rechear a sua oração com intencionalidade. Com intencionalidade. A pergunta é assim que você tem orado? Nos seus momentos de confissão diante da presença do Senhor, você tem realmente aplicado o seu coração dizendo, Deus, por que eu falei o que eu falei? Senhor, e esses pensamentos? Senhor, por que eu fiz o que eu fiz? Deus, tem misericórdia de mim. Olha o que eu sou capaz de fazer. Nós estamos falando de intencionalidade. Não para por aí. Há também da parte de Daniel nessa oração, o reconhecimento de que não são inocentes. É o versículo de número 11. No versículo de número 11, ele vai dizer assim, sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Aqui, irmãos, há o reconhecimento de Daniel de que eles tinham a lei, de que eles sabiam que estavam errados. Não tem ninguém aqui, irmãos, e Daniel faz questão de frisar isso, não tem ninguém inocente nessa história. Ah, Senhor, viemos parar aqui na Babilônia, mas sequer sabemos o porquê. Não, ele faz questão. Senhor, nós sabemos o porquê estamos aqui.
Nós sabemos. Olha o versículo de número 12. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porque nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Olha o versículo 13. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Ou seja, há o reconhecimento de que eles estão errados. Há o reconhecimento de que eles sabem de que estão errados, porque eles tinham uma lei, eles tinham os profetas, e ainda assim não houve mudança do coração deles. Então ele faz questão de deixar isso, mostrando que mesmo na lama, mesmo naquela situação deplorável em que se encontrava o povo de Israel, não houve arrependimento. Eles permaneceram endurecidos. E o versículo 14 e 15 mostra a consciência do porquê que eles estão ali dentro da Babilônia. Versículo 14 vai dizer: por isso, é justamente por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Olha só, Daniel mostra de que exatamente por eles não terem se arrependido, mesmo tendo ouvido os profetas, mesmo tendo ouvido da voz do Senhor, exatamente por isso a disciplina do Senhor vem. Amados, Deus não traz juízo à toa. Deus não traz juízo à toa. Nós não temos um Deus que é sádico. Quando Deus disciplinou Israel, irmãos, havia um motivo muito claro, todos sabiam muito bem, todos sabiam o porquê. Ele havia enviado profetas e mais profetas, chamou o povo ao arrependimento e nada. O juízo, a Babilônia era consequência da desobediência. Havia um porquê de Deus estar levando, de Deus ter permitido que o seu povo fosse levado cativo para dentro da Babilônia. Agora, trazendo para a nossa realidade, você pensa que com você é diferente? Você pensa que com você é diferente? Vai me falar que, por exemplo, você não sabia que era pecado quando você fez o que você fez? Você vai dizer que você não sabe o porquê das coisas estarem como estão agora? Será verdadeiramente? Eu não sei por que está acontecendo isso comigo. Será mesmo que não sabe? Será mesmo que não sabe? Há vales em nossas vidas, irmãos, que podem sim ser provação da parte do Senhor. Há vales em nossas vidas que podem sim vir da parte do Senhor para nós. Ok? A gente tem exemplos. Nós pegamos a vida de Jó e nós vemos um homem que é ali disciplinado pelo Senhor, mas por causa de algo que a gente sabe muito bem. Tem uma história, certo? Havia coisas a ser trabalhado no coração, Deus usa daquela situação, mas nós vemos um vale que vem sobre a vida de um servo, causado pelas mãos do Senhor. Ok, isso pode acontecer, mas sejamos sinceros, irmãos, a maioria esmagadora dos nossos problemas surgem por nossa culpa. Surgem por nossa causa. Nós e o nosso coração pecaminoso. O problema talvez está aí batendo na sua porta porque você falou demais. O problema talvez esteja aí porque talvez você não deu a educação suficiente para o seu filho e agora você colhe as consequências. Talvez você não foi o exemplo. Talvez você se excedeu, você não cumpriu o seu papel de marido, o seu papel como esposa. Talvez é porque seu coração é duro demais, você é amargo demais. E aí nós estamos colhendo consequências e perguntando para os céus: Deus, por que eu estou passando por isso? Sejamos sinceros. Há vales que Deus nos leva e há vales que nós cavamos. Há vales que nós cavamos. E o digno de se fazer nessas situações, irmãos, é imitar Daniel. Senhor, não somos culpados pelo que está nos acontecendo. Não somos culpados. Não somos inocentes, nós temos a tua lei, e mesmo assim, nós a negligenciamos. Nós fomos repreendidos pelos profetas do Senhor, que o Senhor enviou, e mesmo assim, nós permanecemos no pecado. O Senhor tem razão em nos disciplinar. Daniel reconhece os seus pecados, reconhece que não são inocentes, e agora sim, pela primeira vez na oração de Daniel, ele vai pedir algo ao Senhor.
É o versículo de número 16 ao 19, encerrando esse nosso texto. Ele vai dizer: ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do seu santo monte. Porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo vergonha para todos os que estão em redor de nós. Olha ele se desmanchando diante do Senhor. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Olha só a oração, a doçura e a intensidade que Daniel coloca na sua oração. Daniel, irmãos, se firma em quem Deus é para pedir, para fazer a sua oração. Ele vai dizer: Senhor, não por nós, mas por amor ao teu nome. É o teu nome. Perceba, irmãos, que há um zelo em Daniel, não apenas pelo povo, mas pelo aquilo que estão dizendo a respeito de Deus. Lembremos que o cativeiro, que por causa do cativeiro, Israel era agora, irmãos, zombado pelas outras nações. Mas o que caía em descrédito não era o nome dos homens, era o nome do Senhor, era o nome do Deus de Israel. Era o Deus de Israel que estava sendo zombado. E quem de nós consegue ficar tranquilo mediante uma situação como essa? Daniel não ficou, irmãos, e Daniel ora, Daniel suplica ao nosso Senhor. Sabe quantas vezes Daniel fala a palavra Senhor aqui nessa oração? 13 vezes. 13 vezes. E muitas dessas é Senhor Yahvé, que é o Deus da aliança. Daniel, irmãos, se firma no Deus do pacto. Daniel não está brincando de orar, ele ora com as escrituras, apoiado em quem o nosso Deus é. E para nós não deve ser diferente. Quando nós suplicarmos o perdão, irmãos, precisa ser com todo o nosso coração. Daniel se desmancha, ele usa a escritura como suporte para a sua oração. É por isso que eu e você, nós podemos orar dizendo: Senhor, lembra das tuas promessas. Lembra de que tu és Deus misericordioso. Lembra, Senhor, de que o pão não faltaria. Nós precisamos usar aquilo que Deus nos deu, a sua palavra, como um instrumento, como um meio para fazer uma oração que agrada o nosso Senhor. E acima de tudo, irmãos, sempre focar na glória de Deus. O motivo da sua oração, do seu pedido de perdão, é pela glória do Senhor. O motivo dos seus pedidos, da bênção no seu trabalho, da bênção na sua família, da glória de Deus. Sempre o que pedimos precisa ter esse fim, para que Deus seja glorificado, para que Cristo receba a honra e a glória que lhe é devida. E diante do que Daniel viu aqui na palavra, diante daquilo que ele viu quando ele fez a leitura do livro do profeta de Jeremias, daquilo que o Senhor havia dado para o seu servo, Daniel ora, reconhecendo o pecado do povo, reconhecendo a culpa do povo e suplicando a Deus perdão e restauração. Sabe o que Deus fez? Deus ouve a oração de Daniel e Deus vai trazer resposta. Fica para um outro momento, mas para nós, tem alguns pontos que eu gostaria de trazer para a nossa aplicação, para que a gente fique com essa mensagem guardada dentro dessa que é uma oração que agrada ao Senhor. Primeiro, irmãos, é de que a oração cristã, ela tem um padrão. A oração cristã, ela tem um padrão. O que normalmente a gente faz quando a gente vai orar? Nosso foco está sempre nos pedidos, naquilo que nós queremos da parte do Senhor. Muitos querem só pedir, mas Jesus nos ensinou, irmãos, como nós devemos nos achegar diante de Deus, olhando para essa oração de Daniel aqui, que apesar de estar antes, na história, também mostra isso para nós. Nós fizemos a leitura durante a nossa liturgia. A oração dominical é a nossa oração modelo, não é a oração para nós replicarmos, mas é uma oração que nos ensina. E ali a gente tem, irmãos, adoração, confissão de pecados, pedidos e encerrando mais uma vez com adoração. As nossas orações, elas não são apenas falar por falar. Existe um padrão.
Existe um padrão na oração de Jesus, existe um padrão na oração de Daniel, e é algo que nós precisamos tomar para nós como realidade. Você começa adorando e bendizendo o nome do Senhor. Você confessa os seus pecados. Você pede ao Senhor aquilo que nós podemos pedir. Você pede ao Senhor aquilo que você quer. E você adora ao Senhor mais uma vez. Uma oração não pode ter como conteúdo, e esse é o que eu gostaria de frisar com os irmãos, de que uma oração não pode ter como conteúdo, irmãos, único e exclusivamente os nossos pedidos. Nós precisamos orar ao Senhor e que tenha reconhecimento de pecados e que vise a glória do nosso Deus e também que haja pedidos. Mas para você que está orando, irmãos, e começa a sua oração dizendo: Pai, eu gostaria de um carrinho, eu gostaria disso e aquilo outro, parece que você está fazendo um pedido para um Papai Noel e não falando diretamente com Deus vivo e verdadeiro. As nossas orações, irmãos, precisam sempre se lembrar de quem Deus é. Precisam sempre haver confissão de pecado. Precisa sempre, irmãos, haver um quebrantamento, uma intencionalidade em tudo aquilo que nós estamos apresentando diante da presença do nosso Deus. Amém? Primeiro, a oração cristã, ela tem um padrão. Segundo, o que esse texto revela para nós, irmãos? É de que não há méritos quando nós vamos fazer uma oração diante da presença do nosso Senhor. O versículo 18, ele vai nos mostrar isso. Ele vai dizer, versículo 18 diz: inclina, ó Deus meus, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. A única maneira, irmãos, de nós sermos aceitos diante do Senhor, não é pelo que você fez, pelo que você tem feito, pela vida que você tem levado, não é. Mas é única e exclusivamente pela misericórdia do nosso Senhor. Pela misericórdia. Eu já contei para os irmãos em outra situação de ouvir, né? Estava em outro contexto, mas o irmão foi orar e ele orou dizendo assim: Senhor, aqui é fulano de tal, tu sabes quem és. Não, irmãos, não. De fato, o Senhor sabe quem nós somos. E é exatamente por isso que isso tem de nos envergonhar. Não nos trazer orgulho, não nos trazer vaidade. Por mais que você seja um homem de oração, que você seja um homem temente, por mais que você tenha levado uma vida ilibada, você não pode se orgulhar no momento de orar. Não fiamos nas nossas obras, naquilo que nós somos, mas em quem Cristo Jesus é. Em quem o nosso Deus é. E assim nós nos achegamos diante do Senhor. A oração cristã, ela tem um padrão. Nós não temos méritos diante do nosso Senhor. E por fim, irmãos, se Deus já decretou, então por que nós precisamos orar? Se Deus já decretou, por que nós devemos orar? Olha só, Daniel descobriu que o cativeiro duraria 70 anos, está findando agora, está acabando o cativeiro. Então ele já sabe, e Deus não é homem para mentir, que daqui a pouco o povo volta para a sua terra. Já estava determinado, Deus havia dito, vai durar 70 anos. Para que fazer essa oração? Já vai acontecer, para que fazer essa oração? E a resposta, irmãos, é porque de uma maneira soberana, que nós não conseguimos entender perfeitamente, faz parte dos planos de Deus que as nossas orações façam diferença. Faz parte dos planos de Deus de que as nossas orações façam a diferença. Quando Deus criou o mundo, Ele determinou que as nossas orações fariam diferença para o seu agir. Como que Deus consegue alinhar essas coisas? Isso para nós é um mistério. A minha oração e a sua vontade soberana, isso é uma coisa que pertence a Ele, para nós é mistério. Mas o fato é, irmãos, que quando nós nos ajoelhamos para orar, nós nunca estaremos gastando tempo, jogando palavras ao vento. Nós estamos agindo em obediência à ordem do Senhor, que nos manda orar. E nos promete que Deus realmente age por intermédio dessas orações. Quando você se ajoelha, quando você se ajoelhar para orar, ore convicto de que a sua oração faz diferença para o nosso Senhor. Não muda os planos de Deus, de maneira alguma, mas ela vai ratificar os seus decretos eternos. Faz parte de que nos planos de Deus você se dobrasse e clamasse a Deus pela salvação do seu filho. Faz parte dos planos de Deus de que você se curvasse diante do Senhor para apresentar a Ele a sua causa, a sua petição.
Daniel orou, irmãos, porque a oração do justo, ela pode sim muito em seus efeitos. É palavra de Deus. E é algo que nós nos apropriamos disso. É verdade que Deus é soberano, é verdade que os planos do Senhor são maiores do que os nossos, de que as coisas estão, a história está no rumo, nas mãos do Senhor. Mas também é verdade, Gustavo, de que Ele nos manda orar. E de que Ele vai operar por meio da oração dos seus servos. Então clame, ore, suplique pelo nome de Jesus, como o náufrago fez, como Daniel fez, como o cego Bartimeu fez à beira do caminho. Clame pela sua família, clame pela nossa igreja, pelo nosso país, porque nós temos um Deus que ouve, um Deus que responde e um Deus que se importa. Por favor, feche os seus olhos, eu quero orar.